Graças e paz, irmãos, amém? Amém, amém ou não? Amém. Amém, glória a Deus. Eu quero agradecer muito pela oportunidade de estar aqui, agradecer a igreja, comunidade cristã Boas Novas, agradecer a Deus, né, porque tudo que nós estamos vivendo aqui é propósito do Senhor, é bênção do Senhor para as nossas vidas. Nós, ao chegarmos aqui, quem está aqui desde cedo, quem chegou depois um pouquinho, não tem como sair daqui diferente. Não tem como sair daqui diferente. Está sendo impactado, está orando, está chorando, está compartilhando, está sorrindo, está comendo. Quem comeu aquele almoço maravilhoso sabe disso. Mas é bênção demais estar aqui, amém? Quero agradecer a minha esposa linda, maravilhosa, que está ali, a Dani. Agradecer a Deus pela vida dos meus filhos, que não estão aqui, mas eu sempre faço questão de honrá-los, porque quem sabe o que é ser pai aqui, quem vive isso, sabe como é desafiador todos os dias. E quanto é bom agradecer a Deus pela vida dos filhos que tem. Eu agradeço a vida do meu pai, o pastor Ronaldo, que está aqui. Meu líder de louvor, o irmão Dé. É bênção demais nas nossas vidas. E eu creio que o fato de estarmos aqui, o fato de estarmos sendo ministrados desde cedo, é realmente entender que Deus, ele tem um objetivo com as nossas vidas. Nós não estamos aqui por acaso, de fato não é por acaso. Nós estamos aqui porque Deus tem um objetivo maior, tem um propósito maior em nossas vidas, que é fazermos viver essa unidade. É fazer a gente viver o sou nós. Quem quer viver isso aqui? Amém? Abra sua Bíblia junto comigo. Vamos ler novamente esse texto. Um pedacinho, 17 e 20, tá? João 17 e 20. Eu vou iniciar lendo ele, daqui a pouquinho a gente vai lendo outros textos, tá? Amém? A minha oração, 20, a minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai. Como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Amém? Eu quero falar, e para eu poder trazer essa ministração, eu preciso antes falar de 3 palavras que vão embasar essa mensagem, que vão contextualizar aquilo que Deus quer falar através desse momento e fazer a gente entender, embora já ouvimos muito aqui, já ouvimos bastante coisa muito úteis aqui, muito importantes para as nossas vidas, mas esses 3 pilares, esses 3 bases vão me ajudar aqui a passar para você aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E eu quero falar sobre propósito, planejamento e ação, amém? Você pode repetir aí? Propósito, planejamento e ação. Quando eu falo de propósito, eu estou falando de um ideal, de um objetivo. Não é verdade? É um projeto ainda, é um propósito. Eu tenho uma intenção de. Eu quero que algo aconteça. Então eu falo de propósito nesse momento. Amém? Quando eu falo de planejamento, eu pego o propósito, eu pego aquilo que eu quero fazer e eu crio um plano para que eu possa, então, executar. Na verdade, o planejamento é falar, olha, vamos fazer isso, isso e isso para que a gente viva o propósito. Quando eu falo de ação, é a hora da prática. É a hora que realmente eu vou para a execução daquilo que eu tratei primeiro lá no meu propósito, tratei no meu planejamento, e é a hora que eu vou para a ação, a hora que eu executo. Então guardem essas 3 palavras. Propósito, planejamento e ação. Amém? Quando eu falo de propósito, é primeiro necessário entender o que é propósito. Se ele é um objetivo inicial, se ele é uma intenção, se ele é um projeto, eu preciso entender que propósito ele pode partir de qualquer origem, ele pode partir de qualquer mente, de qualquer mentalidade. Quando eu falo de propósito. Agora, o que nós vamos tratar aqui não é do propósito simplesmente humano. Nós vamos falar aqui, para falar de unidade, eu preciso falar do propósito de Deus ao criar a unidade. Eu preciso falar o que Deus pensou quando Ele planejou tudo isso.
Preciso falar o que Deus pensou quando Ele deu o start a esse processo de unidade. E para que isso faça sentido para nós, eu preciso trazer para nós que o propósito divino da unidade é ser testemunho ao mundo da realidade de Deus e de seu amor. Sabe o que é isso? Quando eu entendo o que é propósito de Deus para a unidade, eu entendo que o propósito maior de Deus é que nós tivéssemos relacionamento com Ele, tanto na horizontal quanto na vertical, como nós falamos já aqui. O propósito de Deus, com relação à unidade, é que nós sejamos testemunho vivo de que Deus é real e de que Ele nos ama. Isso não é simplesmente algo qualquer, algo simples. Quando eu falo de propósito, nesse caso da unidade, é eu declarar realmente, Deus existe, Ele é real. Quando eu falo isso, eu falo realmente, olha, Deus, Ele me ama, Ele ama a sua vida, Ele ama nossas vidas. E aí, para a gente pensar em propósito, entender essa origem, onde começou tudo isso, a gente vai ter que voltar lá um pouquinho, embora a gente já falou bastante sobre, mas a gente vai ter que voltar lá em Gênesis 1, 26, 27 e 28, quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós vemos ali nesse propósito inicial, a trindade do Pai. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E quando Deus fala, olha, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, Ele está falando assim, olha, eu quero criar filhos. Estou criando pessoas, a minha imagem e semelhança, para que elas sejam uma grande família que vivem em relacionamento, que vivem em amizade, que vivem em comum. E assim foi. Deus fez o que Ele tinha falado, Ele fez aquilo que era propósito do coração dEle. Ele criou o homem, criou a mulher, como nós aprendemos aqui. E a Bíblia diz mais, diz que Deus se relacionava com Adão e Eva na viração do dia, não é isso? Deus se relacionava com eles, Deus tinha comunhão com eles. Deus passava lá para trocar uma ideia com eles, para entender como que estava acontecendo as coisas, para ouvir um pouquinho eles, para falar um pouquinho com eles. Isso é o que? Relacionamento, isso é comunhão. E é o que acontecia ali, a Bíblia fala. Só que a Bíblia também fala na sequência que chegou o momento que o pecado entrou no mundo. E aí houve a queda do homem. Então o propósito inicial, que era do homem ser a imagem e semelhança de Deus e viver em comunhão, em relacionamento constante com Deus, e entre eles serem um só, tudo perfeito, tudo maravilhoso. Jardim do Éden, tudo maravilhoso, tudo perfeito, tudo exatamente como foi o propósito de Deus. E aí de repente tudo isso muda, porque o pecado entra no mundo, porque naquele momento o homem, ele já não está mais conectado, não está mais ligado à verdadeira vontade de Deus. Não está mais ligado ao propósito original de Deus. A Bíblia fala lá em Romanos 3, 23, que todos pecaram, e o quê? Separados estão da glória de Deus. Quando o pecado entra no mundo, gera um abismo simplesmente. Gera um buraco enorme entre homem e Deus. E aí nesse momento, aquilo que era para ser perfeito, aquilo que era para ser maravilhoso entre o relacionamento, que foi estipulado, que foi idealizado naquele momento, passa a ser algo que não acontece mais. A Bíblia fala na sequência que Adão teve homens, fez filhos, segundo a sua própria imagem, a sua própria semelhança. Pessoas que nasceriam dali em diante, já no pecado original. Já nasciam dali em diante sem estar em plena comunhão com Deus. Já não nasciam mais no estado de perfeição diante de Deus. Isso tem uma coisa que é terrível, é quando o homem vive sem estar em plena vontade de Deus. Quando o homem vive sem estar em plena comunhão com o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Depois disso, depois dessa queda, começa a haver buraco, abismo, chamando abismo, como a Bíblia diz. E aí chega o primeiro homicídio na Bíblia, e aí depois as primeiras guerras, e um puxando a corda de um lado, outro puxando a corda do outro. E nesse exato momento, o propósito, o plano original, a ideia original, que era perfeita, maravilhosa de Deus, começa a entrar numa fase diferente, onde o homem começa a caminhar por conta própria, buscar o eu, buscar as suas próprias vontades, buscar os seus próprios interesses,
Não existia mais a comunhão, não existia mais o relacionamento. Pelo contrário, naquele momento, Adão ficou com vergonha de Deus, porque sabia que tinha errado. E aí a gente entra já na sequência, na segunda palavrinha que eu falei para vocês. Qual que era? Você lembra? Qual? Planejamento. Quando eu falo de planejamento, eu não estou falando de qualquer plano e nem do plano de qualquer pessoa. Eu estou falando do plano de Deus para o homem. Aí entra o plano perfeito de Deus para a humanidade. Nesse momento Deus falou, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou executar um plano aqui, eu vou criar um plano onde o homem que estava perdido, afastado da minha presença, afastado da minha vontade, afastado do relacionamento comigo, eu vou criar um plano onde eu vou reconciliar novamente o homem comigo. Eu vou criar um plano aqui onde eu vou mostrar para esse homem que pecou, que errou, que eu amo a vida dele e que eu tenho um propósito maior na vida dele. Eu quero fazer ele viver de novo o propósito que eu instituí desde o início, que é ter relacionamento comigo. E ter relacionamento com Deus, você vive relacionamento com as pessoas. Você vive relacionamento com as pessoas, você vive em relacionamento com Deus. É tudo uma coisa só, não tem como desconectar, não tem como soltar uma ponta da outra. E na hora que Deus começa o plano perfeito dele, o planejamento de Deus, e a Bíblia mostra no Velho Testamento, em todo momento, o apontamento de Deus para a chegada do Redentor, para a chegada daquele que viria, ia resgatar de novo o povo de Deus, resgatar de novo aqueles que estavam perdidos, que estavam vivendo num abismo profundo. As pessoas que estavam vivendo totalmente desconectadas de Deus, da sua forma, da sua maneira, atrocidade em cima de atrocidade, pecado em cima de pecado, absurdos em cima de absurdos. A coisa ficou tão feia, que como a gente aprendeu de manhã aqui sobre a Torre de Babel, as pessoas tinham mudado seu propósito, o propósito original de Deus, porque quando o pecado entra, realmente é assim que as pessoas vivem, somente pensando na sua própria vontade. É pensando só nos seus interesses, é pensando só naquilo que te agrada, é pensando só naquilo que vai me satisfazer enquanto pessoa. É pensar naquilo que, poxa vida, meu, o que é bom para mim? O que é bom para mim? O que é bom para o meu ego? O que é bom para satisfazer aquilo que eu tenho necessidade o tempo todo, de ser elogiado sem parar? O que é bom para a minha vida? O que é bom para a minha necessidade? E o propósito daqueles homens, como nós temos ouvido e ouvimos de manhã aqui, era criar uma torre tão alta que eles passassem a ser o quê? Honrados. Quer dizer, o propósito inicial de Deus, que era Ele ter a adoração, Ele ter a honra, Ele ter a glória, através de um relacionamento direto com a tua criação, passa a ser um outro propósito, o homem ser honrado por homens, pessoas sendo honradas por pessoas, mas não uma honra como a Bíblia nos ensina, pelo contrário disso, é uma honra limitada ao ego humano, limitado àquilo que me agrada o tempo todo, do início ao fim. E se tem uma pessoa que não merece adoração, sou eu e você. É o homem. A gente não merece adoração. Só tem um que merece adoração. É o nosso Deus. Ele sim é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda honra, de toda glória. Ele sim é grande. Ele sim é poderoso. Ele sim abre o mar. Ele sim muda a minha história. Ele sim muda a minha vida. Ele sim, enquanto eu estava conversando com o irmão Renan, que eu conheci hoje, já trocamos até o WhatsApp. Ele sim muda a minha vida e muda a vida dele. Fiz até coraçãozinho para mim, olha que lindo. Ele sim muda nossas vidas. Só tem um Deus que merece adoração. Só tem um Deus que merece ser digno, ser lembrado por você. Só tem um Deus que enquanto você está aqui adorando, você levanta as mãos a Ele e fala assim, Senhor, o Senhor é grande, o Senhor é digno de todo louvor e adoração. Só tem um rei nesse lugar, Ele é o nosso Deus. Só tem um que governa as nossas vidas, é o nosso Deus. Todas as vezes que o homem ele sai da condição original, do propósito inicial de Deus, e começa a caminhar por sua própria conta, através da direção do pecado, ele passa a buscar honra para si próprio. Ele passa a buscar glória para si próprio. E aí tem a queda, como chegou lá, na Torre de Babel. Deus já chegou no meio da história e falou, não, aqui não.
A coisa não é bagunçada, não. Aqui o único que merece adoração sou eu. E aí, falando de planejamento ainda, a sequência disso, nós vemos Deus criando um plano perfeito e prometendo para o seu povo que, olha, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar. Eu vou criar um plano, eu te amo tanto que eu vou criar um plano, eu tenho uma estratégia, eu tenho uma forma para te atrair de novo para perto de mim. E é um plano que é perfeito, é um plano que não tem como dar errado. E aí em todo momento nós começamos, como eu já falei, vendo o apontamento de Jesus. Jesus, o Redentor, aquele que vai redimir a minha vida do pecado, o Cordeiro sem mancha, aquele que vai tirar o pecado do mundo. E o povo lá de Israel, inclusive quando Jesus estava chegando, quando Jesus nasceu, a bagunça era tão grande, o governo do homem era tão grande, porque o homem é egoísta demais quando não vive na presença de Deus. Roma destruindo e acabando, oprimindo totalmente com o povo de Deus. As pessoas se gladiando, buscando força, buscando poder entre elas, buscando quem tem mais autoridade, quem tem mais direito, quem pode mais, quem pode menos. O dinheiro tomando a vida das pessoas, não sei se já viu acontecer isso em algum lugar, mas era o que estava acontecendo ali. O poder, o dinheiro, se tornou o Deus daquelas pessoas. E dentro do plano perfeito de Deus, Jesus nasceu. Jesus veio à terra como o plano perfeito de Deus. E aí a Bíblia diz que Jesus cresceu, Jesus já ia na sinagoga, lá com 12 anos, a coisa começou a acontecer, andar, e tudo isso fazia parte do plano perfeito de Deus. E eu acho interessante que chega aqui, lê comigo aí no 17, o versículo 1. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou o quê? Chegou o quê? Pai, chegou a hora. Jesus estava falando assim, olha Pai, como o Senhor já sabe, porque o plano é nosso, o esquema é nosso, o projeto é nosso, para que a gente possa resgatar de novo o homem, chegou a hora. Estava chegando o momento de ser concluído o planejamento de Deus para resgate da humanidade. Que é quando Jesus morreria na cruz, e ao terceiro dia ia ressuscitar, para que eu e você tivéssemos de novo conexão direta com o Pai. Para que eu e você, através do Filho, através de Jesus, através de um sacrifício tão lindo, de um amor tão maravilhoso, pudéssemos de novo voltar a viver o propósito original de Deus, que é ter relacionamento com Deus, relacionamento com as pessoas, e viver a unidade, a viver o sou nós, a partir do momento que nós estamos conectados com Deus. Não tem nenhum sentido viver unidade se for a partir de um projeto e de um propósito humano. A unidade só faz sentido se o maior interessado com isso e o maior adorado for o próprio Deus, senão não é a unidade de Deus. O projeto, o propósito de Deus é que Ele seja adorado e nós vivamos em comunhão, vivamos em unidade. E nesse momento, quando Jesus fala, chegou a hora, estava perto realmente de acontecer o milagre, a bênção maior, o projeto de Deus, o propósito inicial, voltando de novo ao teu lugar, porque Deus, Ele tem um plano perfeito para nossas vidas. Na sequência disso, nós chegamos lá no versículo 20, né? Aqui nós já falamos sobre isso, Jesus divide essa oração aqui em 3 partes. Na segunda parte, Ele orando pelos discípulos, falando, ó Deus, aquilo que Tu me deste, eu vou embora, mas agora proteja eles, cuide deles, para que eles possam continuar vivendo o meu propósito maior, o meu projeto maior, o meu plano maior. Aí chega no versículo 20, Jesus simplesmente ora a Deus e fala assim, Deus, eu oro por aqueles que ainda crerão. Que coisa mais linda isso. Eu oro por aqueles que ainda vão crer. Para quê? Para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviastes.
Posso te falar uma coisa? Olha para mim aqui, ó. Se você pensa que você foi esquecido e largado no meio do caminho, você precisa saber de uma coisa. Há mais de 2000 anos atrás, Deus, Jesus, Ele fez uma oração já pela tua vida. Você nunca esteve esquecido. Você nunca esteve perdido. Você nunca ficou fora do projeto, do propósito inicial de Deus. O projeto inicial de Deus é dizer para você, olha, filho, filha, eu te amo. Eu tenho um plano na tua vida, eu tenho um propósito maior para você. Eu quero me relacionar com você, eu quero viver com você. Eu quero te ensinar a você a se relacionar com o teu irmão, para que você e eu sejamos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Só há sentido viver a unidade se for para aqueles que crerão depois da gente, viver e entender a revelação do Pai através de Jesus Cristo. É através de nós, filhos, que Jesus vai ser revelado, o Pai vai ser apresentado através de Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai chegar no Pai se não for por mim. Não tem outro caminho, não tem outra forma de chegar no Pai se não for pelo Filho. Mas é tão lindo o plano e o amor de Deus, o cuidado de Deus e o propósito inicial, quando Ele fala lá no passado, fala assim, olha, dominem sobre a terra, cuide de tudo, dá nome para os bichinhos, faz tudo o que vocês quiserem aí, cuida de tudo. Sabe o que acontece quando Jesus está falando isso aqui de novo? Sejam um comigo, assim como eu sou com o Pai. Sabe o que Jesus está falando de novo? Eu quero que vocês voltem a dominar de novo sobre tudo. Sabe por que Ele está falando isso? Porque os que vão crer vai ser através da vida daqueles que ainda crerão. Serão através dos discípulos atuais, vai ser através de mim agora que os outros crerão, para que quando vejam a minha vida, para que vejam o meu exemplo, para que quando me vejam vivendo unidade, vivendo em comunhão com meu irmão, creiam que Deus, o Pai, enviou Jesus um dia para a terra, para que então o plano dele fosse executado. Com isso ele fala assim, ó, eu estou devolvendo para você de novo, eu estou pedindo de novo para você, domine sobre a terra. Faz aquilo que eu projetei lá no passado, faz aquilo que eu falei de novo para você fazer, está nas suas mãos agora de novo. Eu estou aqui, eu estou ensinando, eu estou apresentando, eu estou resolvendo o problema do pecado. Eu estou acabando com aquilo que dividia, que afastava, que tirava você do foco. Eu estou te entregando de novo aqui nas suas mãos, ó. Vai lá, pratica agora. Viva agora o propósito de Deus, viva agora o plano perfeito de Deus sobre a sua vida. Vou falar uma coisa para você. Quando eu falo de unidade, quando eu estou falando de vida em comum, quando eu estou falando de viver um só coração, quando eu estou falando de comunhão, eu estou falando de você. Eu não estou falando de mim, estou falando de você. É como eu cuido de você. É como eu olho para você. É como eu vejo a tua vida. É como eu oro por você. É como eu paro tudo o que eu estou fazendo na minha vida, no meu dia corrido, e eu ouço você. É a atitude que eu tenho quando eu passei aquele dia louco, de uma loucura absurda na minha vida, correria sem fim. Irmãozinho, a irmãzinha mandou uma mensagem no WhatsApp chorando, falando que está com um monte de BO, um monte de problema, e você para tudo. Isso é viver a unidade do Senhor. Isso é viver o propósito original, inicial de Deus para as nossas vidas. É quando a dor do outro passa a ser a minha dor também, e aí nós vamos viver o nós. Aí sim nós vamos viver a unidade do Senhor sobre nossas vidas. Para eu falar de propósito, para eu falar de planejamento, eu preciso agora terminar com a última fase, que é a ação. É ação agora. Sabe o que é ação? É a hora que nós, como cristãos, como igreja, entendemos o nosso papel nessa sociedade. Às vezes nós passamos um dia inteiro aqui falando sobre isso, e glória a Deus por isso, muito importante. Mas depois de ouvir tudo isso, a gente ainda pensa que viver a unidade é viver para os irmãos de outra comunidade também, não só dessa. Mas viver a unidade é praticar isso no meu trabalho.
É praticar o que o Wellington falou para mim esses dias que fez, um tempo atrás, não sei quanto tempo foi. Que diante de um momento difícil dentro do trabalho, ele simplesmente virou para as pessoas e fala, fala alguma coisa boa para o outro. Quando você está cheio dessa verdade, quando você entende o que é ser quando você entende o papel que você tem no meio da sociedade, e você está praticando isso tudo está fazendo sentido, e você passa a entender que o propósito maior não é simplesmente viver uma unidade barata, e sim viver uma unidade onde o Filho é revelado, onde o Pai é revelado, onde nós mostramos a verdade, que há uma salvação, um plano maior, um Deus que é real e que ama nossas vidas. Só há sentido isso quando eu pratico a unidade de uma forma que todas as pessoas ao meu redor vejam Cristo na minha atitude. A unidade, aquilo que eu preparei, aquilo que Deus me permitiu viver, é para que eu pratique no meu trabalho também. Sabe o que começa a acontecer? Começa a transbordar da sua vida. Transborda. Aonde você está, começa a fazer sentido para a vida das outras pessoas. Não sei se já teve experiências assim, de você estar em qualquer lugar, no meio de uma fila, no meio do mercado, no trânsito, em qualquer lugar. E o seu coração está tão conectado, tão ligado com a vontade de Deus, com a presença de Deus, que você não sabe fazer outra coisa, a não ser apresentar o Cristo. A não ser mostrar, olha eu tenho como viver em relacionamento com você, em unidade, em comunhão com você, sem te conhecer. É quando eu tiro isso simplesmente do ponto do egoísmo e eu passo a divulgar isso para todas as pessoas. É possível viver uma vida muito melhor de relacionamento com o Pai e relacionamento entre meus irmãos. O projeto, o propósito de Deus é muito maior do que aquilo que nós limitamos muitas vezes a enxergar. Quando eu falo de ação na unidade, eu preciso te falar uma coisa muito importante, que quando você aprende a viver a unidade, você passa a ser completo. A sua vida passa a ser algo que está completo, realmente tem sentido. A tua vida só passa a ter sentido total, a sua vida só passa a ser boa quando você faz algo bom para outra pessoa. Não importa de onde essa pessoa seja, que seja seus irmãos em Cristo, dessa comunidade, da outra comunidade, mas seja bênção na sua vida e bênção na vida das outras pessoas, seja quem for, você vai praticar isso, porque essa é a vontade do Pai. Como é que os que crerão vão crer se eles simplesmente não conhecerem antes quem sou eu? Entende isso? O Pai só vai ser apresentado, o Filho só vai ser apresentado, Jesus só vai ser revelado na vida daquela pessoa, quando eu praticar a unidade para todas as pessoas. Quando Jesus ora por aqueles que ainda crerão, e que através da minha vida, eles vão crer que o Pai enviou o Filho, significa que eu preciso praticar a unidade para todas as pessoas, não é só para aqueles que são crentes. Faz sentido isso para você? Eu tenho que praticar para todo mundo, eu vou praticar a comunhão, eu vou praticar isso em todos os lugares que eu estiver e aonde você está. Você pode praticar isso no seu trabalho, na sua casa, na sua escola, no seu lugar, sei lá onde for, onde você estiver, você pode praticar em todo momento, e então você vai ser testemunha, fazer aquilo que a palavra nos fala para fazer aqui. O projeto divino vai ser revelado através da sua vida. Se eu for falar de ação na unidade, eu preciso também falar para a gente rapidinho. Infelizmente, o que não é unidade. O que não tem nada a ver com a unidade. Às vezes até parece ser legal, é boa intenção, mas não é unidade. Unidade não é vir à igreja e achar que aqui é uma prestadora de serviço. Simplesmente. Que aqui é uma estrutura física onde a igreja, a liderança, as pessoas que estão à frente, tem que me servir em todo momento, tem que me dar o melhor banco, a melhor cadeira, o melhor assento da privada, o melhor copo para eu poder tomar água, o melhor som daqui de cima rolando, embora é muito bom, sim. Entende? Unidade não é acreditar e pensar que a igreja é uma prestadora de serviço onde simplesmente na hora que para de fazer aquilo que me agrada, aquilo que me interessa, eu posso talvez até ir no Procon, se bobear, vou no Reclame Aqui. Unidade não é isso, não é a vontade de Deus para nossas vidas. Unidade não é quando eu fofoco.
Unidade não é quando eu tenho inveja do meu irmão. Unidade não é quando eu fico evitando as pessoas. Unidade não é quando eu pratico a mentira. Eu aprendi algo desde cedo na minha casa, a gente falava isso e fala até para tudo. Efésios 4:25. Pode colocar, por favor? Esse eu faço questão. Efésios 4:25. Vocês podem ler, por favor? Amém ou não? Não é a unidade mentir para o seu irmão. Não é a unidade mentir porque somos membros um dos outros. Não é a vontade de Deus. Isso não é praticar a unidade. Unidade não é quando você simplesmente se omite. Quando você se esconde. Unidade não é quando eu falo, olha, minha vida pertence só a mim. A gente vai se ver aqui no domingo, na quarta, sei lá que dia que vocês se reúnem aqui. Na minha igreja é de domingo e quarta, os principais dias. Unidade não é simplesmente se reunir. Unidade não é todo mundo sair para comer. Sabe por quê? Às vezes é capaz da gente sair para comer sem ter comunhão nenhuma com o meu irmão. É capaz de eu ficar horas sentado numa mesa sem ter vivido comunhão com o meu irmão. É claro que aonde há comunhão há comida, não tem conversa. Né? Principalmente para a gente. Mas unidade não é isso. Não é essa a vontade do Pai. O propósito inicial não é esse. Não é que o povo dele viva simplesmente nesse egoísmo sem fim. Nesse padrão que a gente chama de comunhão, simplesmente porque a gente parou e comprou uma pizza para comer juntos. O Pai tem algo muito maior para nossas vidas. Deus tem algo muito melhor para a nossa história. Unidade não é quando eu acabo o culto e eu saio correndo que nem um doido, porque, mano, vai que o irmãozinho quer trocar uma ideia comigo e eu quero ir embora logo, eu quero chegar na minha casa porque amanhã de manhã eu vou acordar cedo para trabalhar. Isso não é unidade, isso não é viver o propósito do Senhor. Em um determinado momento da minha vida, eu, com a cabeça a 1000 por hora, com um monte de problema, um monte de situação acontecendo, eu decidi sair da minha igreja. Que meu pai é pastor, por sinal. Decidi ficar longe da minha igreja um tempo. Falei, não está dando para aguentar esse povo, não. Eles não vão aguentar eu e eu não estou aguentando mais eles. E eu decidi sair. Ficar longe um tempo. Fiquei um período, nem sei quantos, 6 meses, 3 meses, 1 ano, não sei. 5 anos e meio não, foi 6 meses no máximo. Mais ou menos uns 6 meses aconteceu isso, sei lá. Só que, depois de eu ter rodado, o que eu comecei a fazer? Peguei minha mulher, a gente entrava no YouTube, no Instagram, no Google, pesquisava lá nome de igreja e saía rodando. Cada domingo, segunda, quarta, estava numa igreja. Porque eu estava machucadinho, né? Eu estava dodóizinho, tadinho de mim. E rodei, andei, me escondi em várias igrejas gigantescas. Até o dia que o pastor mesmo lá na frente falou, tem gente aqui que veio aqui para se esconder. Eu falei, Deus, como que o Senhor faz isso comigo, na frente de todo mundo? Eu estava lá me escondendo. Até o dia que eu falei, deixa eu ir lá. Eu fui para a minha igreja de volta. E aí nós temos uma marca na nossa igreja, que nós falamos que nós praticamos algo gostoso, que é as pessoas se sentirem bem lá, se sentirem amadas. E realmente é uma marca que nós temos vivido lá, né? E eu pude experimentar o que era esse amor lá dentro. Um amor que para mim já tinha virado comum. Entende? Já estava igual, já não mexia mais comigo aquilo. A gente fazia no automático já. Aí eu tive que viver todo esse esquema toda essa bagunça. Nesse momento é que eu tive, né? Eu precisei passar por isso porque eu escolhi viver isso. Mas eu entendo que nisso também há propósito de Deus. Nisso também há o objetivo de Deus, um plano de Deus para isso. E aí eu entrei nessa etapa de que eu falava assim, olha, acabava o culto, eu tinha que sair correndo. Eu já avisava para minha mulher, eu falava, amor, acabou o culto, deu a bênção, nem espera o pessoal abrir o olho do amém, sabe o amém no final? Nem espera terminar a bênção, já vamos descer logo para o carro, porque eu não quero ter relacionamento com ninguém.
Estou me sentindo machucado, já tive amizade com tanta gente. E naquele contexto, parecia que eu só tinha amizade de igreja. Porque as pessoas, quando não estavam mais perto da gente, já não era mais amigo. Entende isso? Se alguém já passou por isso aqui, vai se identificar com o meu problema que eu passei alguns anos atrás. E a minha saída, a minha forma, foi falar assim, eu não quero mais relacionamento com ninguém. Eu volto pro louvor, eu volto a tocar, eu volto a fazer as coisas, mas eu não quero mais relacionamento com ninguém. Mal sabia eu, ou mal entendia eu naquele momento que eu estava indo totalmente contra o propósito do Senhor. Que eu jamais teria como viver a vida plena de Deus, andando na contramão da principal vontade dEle, que nós vivamos em unidade. Que nós somos a igreja do Senhor, que nós somos a noiva de Cristo, como já falamos aqui. A igreja só tem sentido e unidade só vai ser algo praticado por nós, só vai ser algo que realmente vai fazer a diferença na nossa vida, quando nós decidimos de verdade, sem reservas, sem medo, sem ficar escondendo o jogo, sem ficar escondendo a mão, sem ficar tentando evitar, sem ficar tentando esconder a verdade do outro, eu começo a praticar então o que é a tal da unidade. Lá em Salmo 33, 133, quando começa, ó quão bom e quão suave que os irmãos o quê? O quê? Vivam em união. Essa palavra vivam não é simplesmente vivam, é habitem, morem lá. Os irmãos têm que morar na unidade. Eu preciso morar na unidade. Só vai ter sentido a minha vida e a sua quando nós morarmos nesse lugar que Deus projetou para nós desde o início da sua criação. Unidade é quando eu abro meu coração com meu irmão sem ter medo dele, sem ficar preocupado se daqui a pouco ele vai falar mal de mim ou não, o problema é dele. Parece meio contraditório, mas é verdade isso. Unidade é quando eu tenho coragem de abrir o meu coração com o meu irmão que está do meu lado, com a pessoa que está do meu lado, sem ter medo dele, sem ficar preocupado com o que vai acontecer daqui a pouquinho. Viver a unidade é quando eu me preocupo realmente com o meu irmão, é quando eu entrego tudo. É quando eu passo a viver uma igreja que eu não vivo de reservas, eu não vivo de pedacinhos, de parte, de viver de migalhas para o meu irmão. E às vezes eu faço isso, tanto eu fazendo, quanto eu pratico ao contrário. Quantas vezes as pessoas tentam se aproximar de você e de mim, e a gente faz o quê? A gente evita as pessoas. Daí depois a gente pega lá Efésios 4:25, que não é para mentir, mas o cara fala, por que você não me atendeu, não me respondeu no WhatsApp, você estava online? O cara vai falar que o celular ficou desbloqueado lá com a luz acesa. Colocou 10 minutos para bloquear a tela, né? Aí não deu para ver. O propósito de Deus não é esse para nossas vidas. Sabe por quê? Onde há unidade, há cura do Senhor. Você crê nisso? É algo tão lindo que quando eu abro o meu coração com meu irmão, eu vivo a cura do Senhor. Só de ter colocado para fora. Eu dividi no corpo, a cura vem. Eu divido no corpo, a cura vem. Eu divido no corpo, o milagre vem. Eu divido no corpo, coisas incríveis começam a acontecer. E foi num momento como esse aqui, de ministração, de conversa como essa, que desbloqueou de novo a chavinha no meu coração. E eu posso te falar o que aconteceu com isso? O que aconteceu que foi desde o ano passado para cá, a nossa igreja vive outro tempo de novo. Entende isso? Quando essa chavinha desbloqueia dentro de você, e eu peço muito que isso desbloqueie hoje, em nome de Jesus, amém? Essa chavinha vire na tua vida hoje, em nome de Jesus, e você entenda o que é praticar a unidade, você viva isso todo santo dia. Ao ponto do irmão falar, para de me encher o saco, velho. Não me manda tanta mensagem mais. Deixa ele fazer isso, não tem problema nenhum. Mas é um momento que eu vou viver o centro da vontade de Deus. Esse é o momento que eu vou viver a plenitude da vontade de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa. Posso te falar uma coisa? Tem pessoas que ainda não foram curadas porque não aprenderam a viver unidade. Eu estou falando de cura de qualquer sentido para você, tanto cura física quanto emocional. Nós estamos numa era que as pessoas estão vivendo depressão constante. Toda hora acontece isso. Pessoas amarguradas, pessoas que não conseguem mais dar um passo à frente. Pessoas perdidas, muitas vezes aqui, ó. E só tem uma coisa que pode reconciliar isso novamente.
é a unidade. Só a unidade pode libertar de novo a vida dessas pessoas. Eu estou acompanhando um rapaz, uma pessoa. Agora eu já falei. Eu estou acompanhando uma pessoa. É que vocês não têm que me lembrar que eu estou no YouTube, não é isso? Mas eu estou acompanhando de fato uma pessoa que eu estou conduzindo essa pessoa, tentando acompanhar essa pessoa de perto, viver a unidade com ela, permitir que ela abra o coração comigo e eu abra o coração com ela. Que a cada 2, 3 dias que eu não mando uma mensagem, já é o suficiente para ela falar, minha cabeça está toda perturbada, eu não consigo nem hoje, mano. Semana que vem a gente está junto. Aí o que você tem que fazer? Grudar de novo, chegar perto de novo, porque infelizmente as pessoas vivem assim. Você pode assumir um compromisso nessa noite, nessa tarde, nesse final de tarde, início de noite, de falar assim, ó, eu vou viver a unidade. No que depender de mim, eu vou viver a unidade. Eu vou comer isso com arroz e feijão todo dia. Unidade é vida simples. Não é ficar inventando um monte de história, ficar fazendo nada bonito de outro mundo. Unidade não é aquela parte do casamento onde está todo mundo arrumado, bonito, camisa para dentro. Unidade é quando acaba, sabe o final da festa? Está todo mundo com a camisa para fora já, o terno jogado no chão, tudo sujo, suado. Isso é unidade, isso é a vida normal que todo mundo vive. Isso é unidade de verdade. E quando há unidade, o Pai é glorificado. O Filho é apresentado e aí acontece a história daqueles que crerão. Outras pessoas vão chegando, o nome do Senhor vai sendo glorificado, novas almas, novas pessoas vão vivendo, aprendendo, caminhando em unidade. O corpo do Senhor vai se fortalecendo, nós vamos nos tornando pessoas mais fortes, resilientes, cheias do Espírito Santo de Deus. Deus tem algo muito maior e melhor para a tua vida do que a gente tem achado que nós estamos vivendo hoje. Deus não tem migalhas para você, Deus não tem mais ou menos para você. Deus tem uma vida plena, completa, onde você vai viver a perfeição da unidade, como diz na sequência desse texto. Sermos um, praticarmos a unidade, vivermos em comunhão com o Pai ou com o meu irmão, é a vontade de Deus para nosso tempo, para nossa geração. É a vontade de Deus, é o propósito original divino. Não é um propósito qualquer, como já aconteceu no passado. Como às vezes acontece, pessoas se juntando para o mal. Não. O propósito divino é que nós, ao viver a unidade, vamos ser testemunho vivo de que Deus é real e de que Ele nos ama. Tem um lugar muito melhor para nossas vidas. Tem uma condição, um pedaço da vida que você pode acessar, que você pode mudar de tela hoje, em nome de Jesus. Se esforce para viver isso, sabe? Dê seu melhor para viver isso. Essa é a plenitude, essa é a vontade do Pai. Tudo que Deus mais quer é que você viva esse propósito de verdade, viva isso sem amarra, sem medo, sabe? Abre o coração de novo, destrava de novo em nome de Jesus. Viva de novo a unidade, mais um pouquinho. É possível viver mais um pouquinho. É possível entregar mais um pouquinho para Deus. E para o seu irmão, para a pessoa que você conhece. É possível naquele dia que você está mais bravo, mais com a cara feia. É nesse dia que vai chegar uma pessoa do seu lado que mais precisa ouvir do amor de Deus. E é nesse dia que você vai falar, eu vou me esforçar. Eu vou abrir um sorriso aqui, mesmo que eu não tenha um sorriso para oferecer. Viver a unidade com pessoas difíceis, acredite nisso, essas pessoas difíceis são essas mesmas que você tem que grudar. É no trabalho que você tem pessoas difíceis, gruda nela. Deus está te dando um sinal e você não está vendo. É na igreja, tem pessoas difíceis na igreja? Talvez só na minha, se bobear. É essa pessoa que você tem que grudar nela. Pode acreditar nisso. Eu estou falando de algo que eu estou longe de saber, longe de entender de verdade. E eu falo de verdade isso. Até porque enquanto eu estava estudando o tema que eu tanto gosto, eu falei, caramba, como que eu vou falar desse assunto se eu não sei nada para falar dele? Como que você faz? Mas eu estou tentando, estou me esforçando para praticar isso.
E coisas que, meu Deus do céu, faziam 6 anos que eu chorava e falava: Deus, me permite de novo viver isso aqui, Senhor, com tais pessoas. Eu poder terminar minha quarta-feira com as pessoas que eu amava, que eu tanto queria viver relacionamento e comunhão de novo. A unidade cura, transforma, renova nossas vidas. A unidade em Deus, ela acessa lugares que você nunca vai passar 200 mil anos e com a sua força você nunca vai conseguir fazer. A unidade, o propósito original de Deus, ele faz você avançar. Ele faz você ter paz dentro do seu coração. Ele faz você falar: cara, minha vida tem sentido de verdade. Quem quer ser completo aqui? Quem quer ter uma família abençoada aqui? Quem quer ter filhos aqui que vão crescer e vão ser referência nas mãos do Senhor? Quem quer ter aqui um trabalho que seja abençoado e próspero? Quem aqui quer ter um ministério que anda, que progride, que avança? Viva na unidade em nome de Jesus. Ande por esse caminho porque não tem volta, meu. Depois que você mergulha nele já era, não tem mais como voltar. Na hora que você pensa em voltar atrás, obrigado, irmão. Na hora que você pensa em voltar atrás, aparece alguém de novo do seu lado e fala: mano, eu precisava tanto conversar com você. A última pessoa e última experiência que eu tive, eu tinha entrado num negócio de açaí com carro e no fundo era um estacionamento. E eu parei ali porque eu tava nervoso, meu. Tava bravo, com um monte de coisa do trabalho pra resolver, correria sem fim. Não tava brigando com ninguém não, mas tava nervoso. Sabe quando você fica agitado, nervoso, assim, fala: meu, para meu carro um pouco, porque daqui a pouquinho eu buzino pra alguém que passa do meu lado, motoqueiro, não sei. Deixa eu parar, deixa eu ficar quieto um pouco. Vocês se conhecem, não se conhecem? Eu também. Tive que parar um minutinho. Eu nunca tinha parado ali, entrado ali. E na hora que eu entro no estacionamento, eu encostei o carro, peguei um açaí, entrei lá pro fundo, fechei todos os vidros, liguei um louvor, fechei meu olho e falei: meu, vou ficar quietinho aqui. Dentro de mim eu falava assim: Deus, por favor, me acalma, que eu tô muito nervoso. Tô nervoso, eu tô agitado, eu não sei o que fazer, não sei como resolver minhas coisas. De repente, um abençoado faz o quê? Bate no meu vidro assim, ó. Fala: mano, não é possível um negócio desse. Eu não quero falar com ninguém. E ele fala pra mim assim: meu, tem como jogar seu carro pra frente? Eu falei: irmão, não. Eu falei: meu, eu não tô fazendo nada, tô paradinho aqui só, tomando meu açaí, vou tomar um açaí 5 minutinhos, já saio daqui. Ele: beleza, mas só joga pra trás. Joguei o carro pra trás. Tem como voltar mais 5 minutos ali? Eu joguei o carro pra trás, fiz o que o cara falou. Eu falei: meu, tá bom, agora ninguém vai me encher o saco mais, né? Vou fechar meu olhinho de novo, ficar quietinho, comendo meu açaí tranquilo, ouvindo meu louvor. Aí passa mais 2, 3 minutos, o rapaz bate de novo no meu vidro, sem mentira nenhuma, bate de novo no meu vidro. E ele falou assim: meu, aqui do lado eu também lavo o carro e eu sou especialista em carro preto. Falei: irmão, específico. Falei: meu, faz o seguinte, me manda no WhatsApp então, que eu não queria falar com ninguém aquela hora, eu não queria, de verdade, eu não queria. E ele mandou o WhatsApp pra mim. Aí, passado alguns dias, eu voltei lá, porque eu falei: meu, ele mandou uns vídeos muito legais, acho que ele deve ser bom mesmo no carro preto. E fui, coloquei meu carro pra lavar, e falei: não, faz esse trabalho aí que eu vou ficar aqui. Eu tinha uma reunião pra fazer Google Meet, tinha uma mesinha ali, eu liguei o celular e fiz minha reunião. Resolvi meu problema, meu trabalho. Acabou minha reunião, eu fui lá perto dele pra ver o que estava acontecendo no carro. E quando eu fui perto dele, nós começamos a conversar. E com 5 minutos, aquele menino estava chorando, de soluçar. Chorando. Sabe o que ele fez naquela hora para que ele começasse a chorar? Ele só desabafou. Tudo aquilo que estava matando a vida dele, acabando com o coração dele. Chorou. E mais ou menos há 4 semanas atrás, ele tem estado nas celas comigo toda quarta-feira. Meu pai conheceu a esposa dele, já liberou uma palavra sobre a vida dela, e eu creio que Deus vai cumprir essa promessa, vai libertar a vida dela.
E assim nós vamos viver a unidade do Senhor, sendo bênção aonde você estiver. Para que então outros possam crer, como Jesus já orava lá atrás. Jesus já orou para essas pessoas aí que você vai encontrar na rua, que você nem conhece ainda. Jesus já estava orando pela tua família. Jesus já estava orando pela tua vida. Se você está aqui, é porque você foi alcançado pelo propósito maior do Senhor. Eu posso te desafiar um pouquinho, rapidinho? Eu tenho pouquíssimo tempo. Fique em pé em nome de Jesus. Posso usar mais 2 minutos? Posso usar 2 minutos? Você pode colocar Atos 2:42 para mim de novo, por favor? Eu vou te desafiar a fazer uma coisa. Eu não sei quantas pessoas tem aqui, não tenho nem noção. Mas faz o seguinte, tem como você se reunir de 5 em 5 aí? Só que olha para mim aqui, ó. Olha aqui. Confia em mim, tá bom? Sai daí onde você tá, não fica do lado de alguém que você conhece. Só se não tiver jeito mesmo, tá bom? Sai de onde você tá, gruda com 5 aí pelo menos, faz uma rodinha, dá a mão um pro outro assim, faz uma roda aí com ele, rapidinho, por favor. Pode. É o 43, me perdoa, tá? Em cada alma, 43 ali, tá? Em cada alma havia temor. Você está falando de Atos 2:42, né? Que viviam em comum. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. A outra versão, ela fala assim que a partir daquele processo de unidade, de comunhão, de perseverarem na doutrina dos apóstolos, acontecia e começou a acontecer ali coisas extraordinárias. Coisas fora da ordem, coisas fora do comum, coisas começaram a acontecer ali que saíam da normalidade, coisas incríveis. Coisas que estavam talvez bloqueadas na vida daquelas pessoas tanto tempo conversando com amigo, psicólogo e tentando orar por alguma situação e fazia jejum, simplesmente coisas extraordinárias aconteceu naquele momento, a palavra diz. Quem quer viver o extraordinário do Senhor aqui? Então olha para mim aqui, eu quero te desafiar um minutinho. Você vai olhar para o seu irmão, que está junto com você aí, e um de cada vez vai falar. A música sobe para ninguém te ouvir, só seu grupo. E eu quero que você compartilhe com ele uma situação só, que você precisa viver o extraordinário de Deus sobre a sua casa, sobre a tua vida. Amém? Você pode abrir o coração nesse momento, você vai viver o extraordinário do Senhor nesse lugar. Abre seu coração com ele, um de cada vez falando para a roda inteira. Compartilha com ele algo que realmente, eu preciso viver o extraordinário de Deus nisso. É uma dor que eu tenho, uma dificuldade que eu tenho, que eu já tentei de tudo que é jeito. E eu quero compartilhar isso com vocês. Faz isso agora em nome de Jesus. Um de cada vez, tá? Todos falam, por favor.
Você pode fechar seus olhos em nome de Jesus, levantar sua voz nesse momento em oração pelo propósito do seu irmão nessa hora, amém? Espírito Santo de Deus, nós te adoramos, Senhor. Ó Pai, nós te colocamos no lugar que é só seu, Pai. O lugar de rei, Pai. O lugar de Senhor, Pai. O lugar, Pai amado, de ser adorado, grande, exaltado, Pai, digno, Senhor. Ó Pai, Tu és um Deus fiel, Senhor. Tu és um Deus, Pai, que tem olhado para nossas vidas, Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, Pai, nessa hora, Senhor. Ó Pai amado, nós estamos praticando a Tua palavra, Senhor. Nós estamos dando play, Senhor. Damos, ó Pai amado, um passo, Pai amado, na atitude, Pai, na ação, Senhor. Ó Pai, de viver, Pai amado, o início da unidade, Senhor. Ó Pai amado, de iniciar, Pai amado, esse processo, Pai, tão lindo, tão maravilhoso em nossas vidas, Pai. Ó Pai amado, e nós aqui como um, Pai, como corpo, Pai. Ó Pai, nós oramos, Pai amado, um pelos outros, Senhor. Ó Pai amado, nós nos derramamos, Pai, nós nos entregamos, Pai, em fé, Pai. Nós nos entregamos, Pai, sem reservas, Pai, sem, ó Pai amado, medo, Senhor, sem temor, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, opera milagres e maravilhas nesse lugar, Pai. Ó Pai, que coisas extraordinárias o Senhor possa realizar aqui, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, visita as famílias, Pai, visita, Senhor, as casas, Deus. Visita, Senhor, os trabalhos, Senhor, as empresas, Senhor. Visita, Senhor, naquele momento, Senhor, que esse irmão, essa irmã se sente sozinho, Senhor. Ó Pai amado, atende, Senhor, e cura essa dor, Pai, cura, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que haja desbloqueio, Pai, que haja um novo tempo sobre nossas vidas, Senhor. Ó Pai, que haja uma nova etapa, Senhor, um novo momento preparado pelo Senhor para nossa comunidade, Pai. Ó Pai, que nós habitemos a unidade, Pai, que nós possamos morar nesse lugar, porque ali o Senhor está, Pai, ali o Senhor tem ordenado a bênção, Pai, e a vida para sempre, Senhor. Ó meu Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa, Pai, pela Tua misericórdia, Pai, operar em nosso meio, Pai, cura, Senhor. Ó Pai amado, libertações, Pai, salvação, Pai. Ó Senhor, mudança de vida, Pai, mudança de chave, Pai, outra etapa, outro tempo, Deus. Ó Pai, nós queremos, Pai amado, e viveremos, Pai amado, uma igreja, Senhor, unida, Pai. Uma igreja, Pai, que só vive um propósito, um só coração, Pai. Uma igreja, Pai amado, que reconhece o Teu senhorio, Pai, em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai. Obrigado por esse tempo, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós não precisamos, Pai, tentar inventar nada, fazer nada de outro mundo, Pai. A Tua palavra é o suficiente, Pai. Teu Espírito Santo traduz aquilo que nós não sabemos falar, Pai. Teu Espírito Santo transforma, Pai, aquilo que nós não conseguimos acessar, Deus. Ó Pai, opera nesse lugar, Pai. Abençoe, Pai, a vida do meu irmão, Senhor, que veio aqui, Senhor. Ó Pai, que ele entenda, Pai, o quanto ele foi bênção na minha vida nesse momento, Senhor. E que o Senhor possa abençoar a vida dele também, Senhor. Deus, assim nós oramos a Ti, Pai. Nós louvamos o Senhor, Pai. Nós agradecemos, Pai. Engrandecemos o Teu nome neste lugar, Pai. Pai, que toda adoração, louvor seja dado somente a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia.